Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, o apresentador do Thiago Cast, com mais um programa. E essa semana nós estamos com quem? Com quem? Com ele, o Thiago. E hoje ele tá com a sua camiseta, né? Aquela camiseta engraçada. Aqui o pessoal da internet gosta muito, mas é bem estranho. Mostra um pouquinho, Thiago, dá um oi pro pessoal e mostra um pouquinho da sua camiseta pra nós, por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Sim, essa camiseta aqui, na verdade, é que o pessoal daqui da internet tanto gosta, né? E ela também chama muita atenção mesmo, viu? E muito obrigado pelo convite. Essa camiseta é engraçada mesmo, né? Podemos começar com as perguntas? Não, podemos iniciar sim. Então vamos lá. Thiago, como que foi a semana pra você? Você teve aula do quê? E o que essas aulas falaram no seu coração? Então, a aula essa semana foi sobre evangelismo, né? E, na verdade, o que eu achei? Quando você fala em evangelismo, parece muito sobre falar sobre abordagem, sobre essas coisas. Mas, na verdade, ele falou mais sobre, tipo assim, olha, o que você vai falar para as pessoas? Então, ele passou mais, voltou pro início e foi falando etapa do ser humano, até chegar mesmo a partes importantes. Aí, na quinta-feira, a gente foi desafiado a ir pra ali do bairro do Borda, que é um bairro aqui de Piraquara, São José dos Pinhais, onde a gente tinha que orar para uma pessoa que recebesse a cura e a gente pudesse gravar. Aí fui eu e a Gil de dupla, infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente ficou muito feliz, tipo, foi um tratamento também que o senhor fez conosco, sobre entender isso daí, porque Deus me ensinou no coração assim, e quando ele não fizer como eu esperava que ele fizesse? Como que eu vou lidar com essas frustrações? Porque não é a minha vontade, é a vontade dele. E não foi tão fácil, viu? Falar pra você que foi uma lutinha interna aí, mas resolvemos poucas horas, assim, e Deus foi fazendo também. Chegou o final de semana, a gente teve várias coisas legais também, acho que tudo foi uma preparação para esse final de semana. E as aulas foram muito boas, foi com um professor chamado Branco, ele acho que é holandês, só que mora no Paraguai, e fala brasileiro, nossa, é uma loucura. Mas é um cara super legal, gostei muito do testemunho dele, foi uma aula assim, bem que fortifica a nossa fé, né? Fala o poder da mudança das pessoas ao serem evangelizadas. Tipo, que às vezes é tudo gradativo, não é da forma que a gente quer. Mas se a gente conseguir plantar a semente do mesmo jeito que ele foi evangelizado pela vizinha dele, tipo, olha o fruto que gerou. Uma pessoa que era esquecida, que muitas das vezes era jogada a fazer a beber, teve muita mudança. E a aula eu achei muito boa, viu? Que legal, essa aula é bem interessante mesmo, né? E que desafio, hein? Que desafio. Mas é assim mesmo. Vivendo e aprendendo, né? E sobre o caráter de Deus, como o Senhor tem se demonstrado nessa semana para você? Sobre o caráter de Deus, ele é um Deus que, tipo, ele traz esperança, sabe? Tipo, ele é o dono da esperança, ele é a própria esperança. Se você estiver desanimado, se você estiver preocupado, se alguma coisa te frustrar, você pode olhar para Deus que ele vai ter alguma coisa que vai te fomentar essa esperança. Então, quando nós temos esse Deus na nossa vida, qualquer situação que nós formos passar, a gente pode... Nós temos certeza que a gente consegue vencer. Esse foi o caráter que ele revelou para mim agora, um Deus de esperança. Sim, esperançoso, né? Verdade. Deus é um Deus de esperança, né? E a esperança dele é tão grande, tão tremenda que cai sobre nós e nos torna esperançosos, né? Sobre evangelismo, né? O que o senhor falou no seu coração? Como que foi essa semana? Teve atos de evangelismo? O que houve? Eu fiquei sabendo que teve coisas aí, hein? Então, o evangelismo, essa semana a gente foi para uma igreja parecida muito com a nossa igreja no domingo, que era a igreja Shalom. A gente fez então um negócio no Borda na quinta-feira, sexta-feira feriado, que a gente já aproveitou também para pregar o evangelho. Nossa dupla, eu e a gente conseguiu falar de Deus para um senhor. E a gente passou esse contato desse senhor na forma de abordar ele pro pessoal da FARE, que é a igreja que tem ali perto. No domingo, a gente fez também um evangelismo com uma igreja chamada Shalom, que lembrou muito a igreja que eu e ela somos lá de Atibaia, né? E foi muito bom, foi um culto bom. Quem pregou foi o nosso amigo Isaac, que vai com a gente para a Colômbia. A gente fez um evangelismo porta a porta. Assim, o que eu percebi? É o curitibano, né? O curitibano, ao mesmo tempo que ele é muito educado, às vezes ele é muito frio, às vezes parece que ele só tá falando com você quando fala não, e é complicado. Mas assim, a gente fez o que o Senhor colocou no nosso coração. A gente anunciou o evangelho e todas as palavras que estavam ouvindo falou realmente dessa frieza sobre isso, mas que não era pra gente se preocupar. Então a gente fez esse evangelismo naquele bairro, né? E a gente acredita que deu frutos. E a semente foi plantada, o Senhor vai dar frutos no momento certo, na verdade. Legal. A igreja Shalom é bem legal mesmo, né? Ela tem a característica mesmo da Shalom de Atibaia. Parece que ela até gêmeas. Outra pergunta. Sobre relacionamentos. Sei que tá ficando um pouco corrido, aconteceu muitas coisas, aproveita e conta um pouquinho do seu testemunho para nós. E como tá sendo relacionamentos aqui na base? E o que você tem de testemunho para falar pra gente? Sobre relacionamentos, né? Olha, eu acho que essa questão de relacionamentos, a gente tá num tempo muito intenso para recursos, né? Pegar recursos, correr atrás das coisas. E às vezes é muito difícil. No sentido, tipo, tá todo mundo muitas vezes oscilando entre os sentimentos, né?
ao mesmo tempo que muitos estão gratos porque tá vendo o amigo do lado ganhando as ofertas, conseguindo chegar nos valores, bate aquela preocupação em alguns, tipo, porque minha equipe ainda não finalizou, e então os sentimentos são muito voláteis. Do nada uma pessoa às vezes quer ficar sozinha, alguma coisa nesse sentido, outras vezes todo mundo tá se abraçando, mas eu acho que isso só fortifica a união da gente, porque uma família é justamente assim, né? Nem sempre todo mundo vai estar no mesmo patamar, mas sempre vamos estar juntos, um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Sábado foi um testemunho muito forte que sexta-feira, que era feriado, a gente começou aqui se despedindo da Joyce e da Raíssa com um café. Viemos aqui, eu e a Gil, mais a Maridiela e o Maurício, pra fazer um café pra Joyce e pra Raíssa, né? Porque elas estavam indo embora. E nisso começamos a louvar, aí de louvar já começamos a orar, aí de orar já apareceu mais uma pessoa falando sobre arrecadar recursos, o Maurício já escreveu no status dele, já veio uma oferta para ele, aí o pessoal tava comprando coisas lá na Índia, a gente começou a comemorar com eles, o pessoal da Índia começou a vir para cá, quando foi ver, o que começou pequeno foi se expandindo, de maneira tão natural, sobrenatural ao mesmo tempo, que foi tão prazeroso, que quando deu 8 horas da noite já tinham recebido várias ofertas, já tinha feito muito louvor, a presença de Deus se fez presente, e aí não conseguimos simplesmente terminar. A gente foi levado até lá fora, até a sala da ETED e permanecemos lá em união. E uma coisa que a gente ficou muito feliz, acho que todo mundo, como a gente vibrou por todo mundo, sabe? Fiquei muito feliz, viu? Na sexta-feira eu não tinha recebido basicamente nada, recebi muito pouco, mas tipo R$100, chegando no valor de uma das passagens, tipo, no sábado apenas. Mas tipo, pra nós o que valia era ver todo mundo movido no espírito, a fim de alcançar o mesmo objetivo, embaixo da graça de Deus, adorando, louvando, cantando juntos, suando, intercedendo, buscando. E quando cada centavinho que caía, cada esperança que vinha, quando a turma da Índia comprava mais um valorzinho, que falava assim, falta tão pouquinho. E a gente clamava mais e de repente os milagres foram acontecendo e foram se empilhando um em cima do outro. E até que chegou 11h57, faltava alguma coisinha do João e a gente encerrou a noite com a última pessoa da Índia a fechar sua compra de passagem. Isso vai ficar marcado na minha vida. Eu acho que Deus me opera na unidade. Eu não sei como, a gente não gosta de ter receitas mágicas, mas um pouco antes, Deus tinha falado no meu coração e da minha esposa que talvez a gente conseguisse sair louvando, adorando, sabe? Então, na verdade, a mensagem que veio pra nós, realmente, nosso coração, no meio da minha esposa, que a gente ia vencer sair adorando. Parece engraçado, mas o louvor que não sai do meu coração até agora é aquele louvor da Cassiane que fala, então louve, simplesmente louve. E tava falando disso já faz uns 15 dias. Então, de vez em quando eu ia pra casa e eu pegava esse louvor e ficava tocando aqui sozinho, sabe? E eu falei pra minha esposa, nega, acho que é isso. E minha esposa falou que também veio isso pra ela. E aí, quando a gente tava aqui no sábado, na sexta, quer dizer, aqui na sala, de casa, a Joyce falou a mesma coisa. Eu olhei pra Gil, a Gil olhou pra mim e falou a mesma coisa e falou, gente, a gente também teve a mesma revelação. E aí o Lucas tava aqui, já pegou o meu violão, já começou, então vamos louvar. A Joyce falou e a gente começou. E foi como Deus foi fazendo acontecer. Aí no sábado chegou a nossa vez, graças a Deus. Estavam na sala e aí Deus tocou a Thaís para orar por nós, falando que Deus não quebrava princípios. E como Deus tinha dado uma passagem, não teria como Deus não dar outra. E aí foi o que aconteceu de dele dar as 2 passagens para nós. E agora a gente tá na luta ainda, correndo atrás para que a gente consiga as passagens da Colômbia, até hoje. Mas a gente vai vencer. Nem que seja de centavo a centavo. Deus vai dar pra gente essa vitória, porque não é das nossas forças, mas na confiança em Deus. Deus é capaz. Top demais, viu? Top. Deus é tremendo, né? Só ele faz as coisas acontecerem. É ele que manda e desmanda mesmo, não tem jeito, né? Chegou a parte que a gente gosta de ouvir também, de aprender bastante, que é meditação. O que o Senhor falou com você, sobre qual texto, que você quer compartilhar aqui com os nossos amigos? Sobre a meditação que veio ao meu coração foi a de Atos. Eu achei até estranho, que a meditação falava o seguinte, acho que era a meditação de quarta, de terça, que falava que como pode todos nós ouvirmos cada um na sua língua materna. E aí eu falei, nossa, será que tá certo essa meditação? É pra ser nesse livro mesmo? É pra ser esse versículo? E aí quando eu perguntei pra Gil, ela falou, não, é esse mesmo. Aí eu falei, então vou ler de novo. E aí eu comecei a notar, né, sobre o Espírito Santo, sobre a questão da materna, e Deus me levou a outro lugar. Deus me levou a um lugar, tipo, de lembrar a importância do Espírito Santo. Que, tipo, quando Jesus volta pros céus, ele deixa para nós um ajudador, um consolador. E esse consolador guia nossas vidas. E muitas das vezes, Deus me levou para um lugar de meio também de exortação. Ele falou, tipo, olha, ele me fez pensar em várias igrejas, em vários ministérios diferentes, louvor, adoração, ministérios que foram criados agora por mãos humanas. Ele falou, olha até onde o homem consegue chegar. E isso, aí ele me lembrou na passagem de Moisés, quando Moisés, ao invés de usar os milagres de Deus, o poder de Deus, fazer segundo a vontade de Deus, chega uma hora que ele fica tão irado com o povo que ele quer usar Deus, usar o poder de Deus. E aí ele bate na pedra, e ele fere a pedra. Ele fala, muitas gerações, muitas coisas nas igrejas acontecem porque as pessoas não se deixam e não se permitem ser usadas pelo Espírito Santo. E muitas das vezes eles querem usar do Espírito.
muita gente está ferindo a pedra. E eles conseguem chegar a certo nível porque Deus tem misericórdia das vidas, das almas. Agora, o que a pergunta que ele colocou no meu coração era, tipo, e se a pessoa se permitisse ser usada pelo Espírito? Até onde a gente poderia ir? Ele me imaginou uma pista, assim, de corrida onde a gente tá andando a 100 por hora, achando que, tipo, tô arrasando com as nossas próprias forças, mas se a gente deixasse ser conduzido por Deus, seria, tipo, um avião. Sabe? Que a nossa geração não deveria ferir a pedra. E deveria deixar Deus realmente conduzir, se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Foi isso que ele falou pra mim sobre a importância do Espírito, sobre aquele versículo. Thiago, muito obrigado pela sua presença, e a gente se despede aqui. Tchau, tchau. Tá certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. As semanas ETED estão terminando, as aulas estão acabando, a parte prática, daqui a pouco a parte teórica, daqui a pouco nós vamos para a prática, e aí vamos ver como vai ser esse semanário, se vai permanecer, se não vai permanecer, mas por enquanto até essa semana chegamos ao fim. Fique agora com as notas que o Thiago deu pro Thiago, e até semana que vem. Tchau, tchau!